Então vale a pena. Com a situação. Olá, está no ar mais um programa em Discussão Segurança. Hoje nosso assunto é o estupro virtual, que pode acontecer por meio da internet, WhatsApp, Skype ou mídia social. Ficou curioso? Tem dúvidas? Então acompanhe agora o nosso programa. Comigo no estúdio, Fernando José da Costa, advogado especialista em Direito Penal, e Marco Eugli, advogado especialista em Direito Digital. Muito obrigada pela presença de vocês, pela participação aqui com a gente. Eu dei uma explicadinha aqui no começo para a gente abrir o programa, para deixar as pessoas curiosas, mas eu queria que os dois, vou começar com o doutor Fernando, explicassem o que é o estupro virtual. Porque muita gente pode falar, mas estupro virtual, estupro não tem que ter o contato, né, a força, né, a pessoa ser... pega a força ali, enfim. Queria que o senhor começasse explicando, então, o que é esse estupro virtual. Olá, Carla. É importante, e aqui o Dr. Marco está aqui para falar melhor do que eu, sobre o mundo criminal, mundo após a era digital, né? A internet mudou o mundo e também mudou as condutas típicas praticadas pelos agentes. A internet, ela é um mecanismo que hoje consegue se praticar um número muito maior de crimes. Então, hoje o estupro, inclusive, foi alterado. Ele é a prática da conjunção carnal, que é a introdução do pênis na cópula vaginal, ou a prática de qualquer ato libidinoso. O que é ato libidinoso? É um ato que satisfaz a lascívia de outrem, um apetite sexual. Ele é praticado mediante violência física ou a grave ameaça. E através da grave ameaça, essa não necessariamente precisa ser feita num mesmo espaço físico entre as pessoas. Hoje, através da internet, você consegue ameaçar uma pessoa a que ela pratique algum ato, alguma filmagem, né, mostre a sua intimidade, o seu corpo, pratique algum ato sexual mediante esta grave ameaça e você virtualmente estará praticando o crime de estupro. Doutor Marco, queria que o senhor exemplificasse para as pessoas entenderem, porque, por exemplo, a partir dessa explicação eu posso falar, não, mas eu não vou ser uma vítima, porque se alguém, eu desligo e deleto e bloqueio, mas não é bem assim, né? Existe todo um contexto aí, uma solicitação de amizade, às vezes uma foto roubada. Queria que o senhor explicasse, então, esse caminho, né, para que seja, de fato, caracterizado o estupro virtual. Perfeito. Na realidade, Carla, o que se tem hoje em dia, e citando alguns casos práticos que já constatamos no nosso dia a dia, muitos indivíduos, eles, através das redes sociais, eles fazem uma primeira aproximação, um prévio contato com as vítimas, né? Fazem um estudo de campo previamente, sem adicioná-la, vê algumas vulnerabilidades dessa pessoa, né? Algumas questões sentimentais e etc., faz um contato, uma abordagem inicial e aí vai tomando aquela intimidade necessária para eventualmente e posteriormente conquistar a confiança dela e alcançar algumas imagens, algumas fotos, alguns vídeos, etc. Então esse é um primeiro passo do criminoso, digamos, do estuprador nessa era digital, né? A partir daí ele consegue essas imagens, esses vídeos, etc. e começa a utilizar essas imagens como sendo um meio para que ele consiga outras imagens, né? Então, outras imagens relacionadas à prática de conjunção carnal ou outros atos libidinosos, como o próprio Dr. Fernando acabou de narrar. Então, esse é um primeiro caminho, esse é um primeiro passo, e logo subsequentemente ele já começa até mesmo com relação a valores. Nós já tivemos notícias de que pessoas começam a extorquir essas pessoas para que não haja essa divulgação em massa dessas imagens, desses vídeos. Já tivemos, né, casos no Brasil em que o próprio pai pagou para esse criminoso, né, para que ele deixasse a filha em paz, né? São as consequências, às vezes jovens até que entram em depressão, tentam suicídio por conta disso, porque toma uma proporção em que ela não consegue controlar e eu acredito que seja o constrangimento que impede ali, que bloqueia essas meninas, né, essas vítimas a fazerem denúncias. É isso mesmo, doutor? Carla, inclusive esse tema é importante porque quando uma pessoa obriga a outra a fazer um pagamento como esse para não divulgar uma imagem íntima, ele está praticando um crime contra o patrimônio, que é o crime de extorsão, que é quando você obriga alguém a fazer algo que a lei não te obriga que você faça. Agora, além do estupro virtual, que é esse que o agente obriga a pessoa a praticar algum ato que satisfaça a lascívia dele
de forma virtual, nós temos outros crimes que foram tipificados, inclusive esse ano. Você tem a importunação sexual. É o chamado, é aquela satisfação do libido do agente sem o consentimento da vítima e sem o emprego da violência ou da grave ameaça. Que é, por exemplo, uma passada de mão repentina, uma filmagem de uma vítima que aconteceu muito no metrô, né, em transportes públicos, em locais públicos, a filmagem da perna dela, a filmagem da calcinha dela, praticar masturbação na frente de uma vítima. Então esse é um outro crime que antigamente tinha a contravenção penal, ou seja, não era o estupro porque não tinha violência física. Porque a contravenção penal é de menor poder ofensivo, poder né? ofensivo. Ele tinha uma pena muito pequena, agora não, é um crime com pena de 1 a 5 anos de reclusão. E tem ainda... tem outros crimes ainda também relacionados a importunação sexual ela virou crime a partir de setembro deste ano, Isso. né? Ela acaba sendo uma legislação complementar, né? Ao que já existia, né? De que forma que elas trabalham ali juntas e de repente uma ajuda a outra? Na verdade, é uma lei especial que altera e que inclui esses crimes dentro do Código Penal no título que trata dos crimes sexuais. Então, por exemplo, num estupro virtual, de repente ainda não teve uma ameaça, mas um rapaz fez uma filmagem da moça de saia no banco do ônibus, né, como o senhor exemplificou, e manda para essa pessoa. Isso já caracteriza a importunação sexual ou não? A importunação é a filmagem. Quando ele divulga essa imagem, ele pratica um novo crime, que é o de divulgação de imagem de estupro ou de qualquer imagem íntima. Então aquela pessoa que tem uma imagem íntima de alguém e que divulga essa imagem sem o consentimento dela, pratica esse crime de divulgação sem o consentimento. Inclusive, na verdade, assim, os crimes eles se encontram, né? Porque assim, ele usou da internet para mostrar que fez isso, mas ele praticou a importunação sexual e ele não chegou, de repente, né, a divulgar. No estupro virtual. Perfeito. Né? Então, assim, a legislação ela está cercando ali todos os lados, Exato. né? É isso mesmo. E complementando até o que o Dr. Fernando acabou de citar, essa divulgação de imagem não consentida, prevista hoje em dia no artigo 218C do Código Penal, ela tem um pré-requisito específico também no seu parágrafo 1º, que é aquela questão da pornografia de vingança. Às vezes o parceiro teve um prévio relacionamento com a pessoa e ali nesse relacionamento tiveram algumas imagens em vídeos confeccionados, realizados. A partir do término desse namoro ou dessa relação conjugal, digamos, ele começa a disseminar isso na internet. Nós tivemos alguns casos já no Brasil dessa natureza e hoje em dia, como o próprio Dr. Fernando acabou de falar, está tipificada essa conduta no Código Penal. E aí, assim, quando esse crime é praticado por pessoa que manteve ou ainda mantém, né, uma relação íntima com essa vítima, a pena é maior? Sim, esse é um aumento que o Dr. Marco lembrou muito bem, é um aumento especial de pena. A pena é aumentada de 1 a 2/3. Se tiver esse dolo específico desse que agente... aí é a vingança, praticar né? em razão da humilhação e da vingança. Agora, se essa pessoa divulga esse vídeo para uma outra pessoa, e essa outra pessoa, sabendo que é um vídeo íntimo e divulga para uma outra pessoa, sem o consentimento da vítima, essa outra pessoa ou essas outras pessoas que estão divulgando estarão praticando o crime de divulgação de imagem indevida. Responde então não é só quem por um filma, crime também, né? responde Perfeito. também por um crime. Então hoje, a potencialidade de sujeitos ativos que podem praticar crimes sexuais virtuais é muito grande. Esses que replicam, eles respondem a outros crimes com penas mais baixas ou não? Respondem pelo crime de divulgação de imagem indevida. É o mesmo crime, pré-estipulado pelo ex-namorado ou pelo ex-companheiro. Então existe o crime de divulgar a imagem proibida. Existe o crime de gravar a imagem proibida. Existe o aumento de pena de divulgar se é quem gravou em razão do relacionamento íntimo. Bom, então é importante dizer tudo isso e até dizer assim quais as tipificações de crimes, né, que são diferentes. Quando a vítima de um estupro sexual, de um estupro virtual, tá ali, o doutor Marco já me passou ali os primeiros passos, né? Quando é que essa vítima percebe que ela caiu numa cilada
e que ela tá ali envolvida numa teia e não consegue sair, assim, é muito difícil, até pelos casos que vocês já pegaram, assim, né, de vítimas? Veja, pela própria natureza do caso e pela sensibilidade, o próprio agente, né, o sujeito ativo do crime, ele percebe que a vítima tem uma certa fragilidade. Então é uma questão mais de vitimologia, né, de criminologia que a gente trata essa situação. Ele tem alvos específicos que ele consegue identificar alguma fragilidade ou sensibilidade da pessoa. E ele começa a trabalhar isso dentro dessa perspectiva de vítimas. A partir do momento que ele alcança o êxito dele na obtenção das imagens e etc., ele começa a explorar isso. Então é mais um feeling do próprio sujeito ativo do crime mesmo, não é culpa da vítima. Aí seria até leviano da nossa parte salientar que a vítima é culpada por divulgar essas imagens e vídeos pornográficos. Mas aí a vítima já está ali numa... dominada psicologicamente, né, e muitas vezes não vê saída, né? Perfeito. Como buscar essa saída, né? Como conseguir ajuda, porque tem a questão do constrangimento, Perfeito, né? perfeito. Imagens, vídeos, enfim. Não é uma situação muito fácil de se abrir, né? Para a família, para o pai, para o marido, enfim, Sim. sei lá, né? Para a sociedade de uma forma geral e buscar ajuda. Realmente, de fato, quando acontecem situações dessa natureza, procura-se um psicólogo, né? Ou então pode-se a mulher, como a incidência desses crimes é muito mais voltada para mulheres, 80% dos casos são voltados para as mulheres, pode-se procurar também uma delegacia especializada na defesa da mulher. Então, a nossa indicação é nesse sentido. Logicamente, pode procurar também um advogado especializado na área para proceder com algumas medidas prévias de eliminação dessas imagens e vídeos por meio da rede mundial de computadores. Então, nós temos mecanismos para isso e, de fato, esses 3 elementares serão necessários para um prévio contato. Psicólogo, delegacia da mulher e o seu advogado de confiança. No caso do estupro, como a gente, né, o estupro tradicional, enfim, existe o uso da força física, né, a dominação da força física. No caso do virtual, é a dominação psicológica que existe, é isso, doutor? É o que a gente chama de violência moral, é a grave ameaça. Então, através dessa grave ameaça, ele consegue, claro, à distância, pelo meio digital, satisfazer a sua lascívia. Não consegue através do contato físico, mas consegue de outra forma que não contato físico. Agora, o que a gente verifica muito nesses crimes virtuais, e de fato o Dr. Marco falou muito bem, o grande sujeito passivo são as mulheres. Mulheres mais novas, inclusive o estupro, e aí o estupro também virtual, ele é qualificado quando a vítima tem de 14 a 18 anos. Né? Ou seja, ela é mais vulnerável. E nós temos o estupro vulnerável, o próprio nome já diz, quando é praticado com menores de 14 anos. Esse é um crime importante porque ele não tem mais o emprego da violência. A nossa legislação estabeleceu que menor de 14 anos não tem amadurecimento para decidir a sua vida sexual. Então, praticar conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com um menor de 14 anos, mesmo que exista o consentimento, é crime de estupro de vulnerável com pena maior de 8 a 15 anos de reclusão. Então é muito importante que se tenha uma campanha educacional para que as pessoas saibam da fragilidade, do perigo da internet em divulgar para outras pessoas essas imagens. O que a gente acaba vendo é que a pessoa acaba divulgando uma imagem mais simples, e a partir dali se inicia uma ameaça, né, uma ameaça para que ela mande mais imagens, senão ele vai divulgar aquelas imagens na sociedade, na escola, nos grupos sociais, para os pais, e aquela vítima atemorizada acaba mandando cada vez mais imagens, e aí ela vai imagens alimentando piores, o crime sem perceber. sem né? perceber. Então, principalmente campanha educacional e o diálogo dos pais. É muito importante que os pais conversem com os filhos e expliquem do perigo da divulgação de imagens íntimas, não só a pessoas estranhas, mas inclusive a amigos e namorados. Porque o legislador, claro, agiu muito bem esse ano ao tipificar a divulgação de imagem entre pessoas que tiveram ou que têm relacionamento. Né? Não é de hoje que você tem ex-namorados que, por vingança, né, e tem imagens sexuais, acabam divulgando essa imagem. Antigamente,
eu conversei com o Dr. Marco, nós conversamos antes da entrevista. Você tinha apenas o crime contra a honra, você tinha um crime de injúria que ofendia a dignidade, com uma pena muito pequena. Então, era o que se podia fazer. Hoje não. Hoje você tem o crime sexual de divulgação de uma imagem íntima sem o consentimento da vítima. Aproveitando apenas o gancho que o próprio Dr. Fernando deixou com relação à educação digital, às escolas e etc., além desses tipos penais elencados no Código Penal, nós temos também os crimes vinculados ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Então, as imagens de menores de 14 anos, como ele próprio citou, também são tipificadas na nossa legislação penal. Ainda que extravagante, mas também são. E assim também disciplinam disponibilização, guarda, divulgação de imagens contendo sexo explícito de menores ou adolescentes. Tá? Doutor, pegando um pouco do que o doutor Roberto trouxe, a participação dos pais, como é que ela é, né? Assim, porque nessa época de internet, o pai e a mãe não conseguem ter tanto domínio ali, controle, né? Como fazer, de repente, identificar se um adolescente de 15, 16 anos, até menor de 14, enfim, tá ali envolvida numa trama, né, sendo vítima de ameaças, como que os pais podem acompanhar isso, controlar isso de alguma forma, identificar, ter um olhar mais apurado para identificar esse tipo de crime? Perfeito. Vou te dar um exemplo de casos práticos que nós já tivemos, tá? Situações em ambiente escolar em que alunos foram ameaçados por meio de um grupo, de um aplicativo de comunicação instantânea. Os pais têm um grupo paralelo diretamente ligado à coordenação da escola para ter ciência de tudo que acontece nesse ambiente escolar. Isso é muito comum, né, hoje em dia? Hoje em dia isso é muito comum. Então, veja que esse paralelismo entre o mundo cibernético, que eu não gosto de falar virtual, porque virtual dá uma conotação de que não existe, o mundo cibernético e o mundo real, o mundo físico, ele te possibilita essa conversação direta e rápida, diretamente com os coordenadores, com a coordenação do colégio, para evitar um mal maior, tendo em vista que, se já houve ameaça, vamos tentar estagnar, vamos tentar estancar essa sangria aqui, para que evite um mal maior para os menores que estão envolvidos no caso. Mas em casa, assim, né, ter um controle do computador, perceber algumas atitudes ali do adolescente, como hoje em dia, nós temos uma característica muito clássica do menor ou do adolescente que tem um relacionamento direto com a tecnologia. Ele é confinado, né? E os pais têm que evitar esse confinamento. Tem que dar presença, tem que participar da vida ativa do menor ou do adolescente, trazer ele para esse mundo de contato com as pessoas, de inter-relação pessoal, que isso fomenta, conhece o seu filho diretamente e evita esses contatos com terceiros estranhos na rede mundial de computadores. Né? A internet, ela... Pode falar, doutor. Eu sou muito interpelado pelos pais sobre essa questão, se eles podem monitorar a internet e o computador dos filhos. E eu falo que é uma invasão à intimidade, que ela é tutelada pela Constituição, mas não é tutelada pelo nosso Código Penal. Então, crime não é. Mas o conselho que eu dou para os pais, para os familiares, para quem tem esse contato e essa obrigação educacional com os adolescentes e com os filhos, é de uma fiscalização transparente, no sentido de vamos olhar o computador juntos. Eu quero verificar o seu histórico de internet, eu quero verificar o seu histórico de navegação, eu quero saber as pessoas que vocês estão falando, e é importante o pai ou a mãe ter esse tipo de diálogo com os filhos. Doutor, a internet, ela vem e tira um pouco, né, dos filhos ali do domínio dos pais, né? Porque eles estão, às vezes, navegando, se isolam e etc e tal. Então, tem essa, digamos, esse lado mais vilã, né? Até por conta no caso que nós estamos tratando do estupro virtual e etc e tal. Mas ela também pode ser uma grande aliada no momento de investigação, por exemplo, desses crimes, porque lá você tem todo o histórico, porque no caso do estupro tradicional é uma palavra, a palavra de um contra a palavra do outro, né? Muitas vezes, claro que tem exame de corpo de delito, enfim, uma série de coisas. Mas assim, ali na internet ela te dá mais elementos para uma investigação e talvez para a detecção de uma falsa acusação ou de realmente um crime cometido? Perfeito. Por favor, doutor.
Então, hoje em dia nós temos inúmeras possibilidades de investigação nesse ambiente tecnológico, né? Inclusive a própria polícia já tem disponibilizado uma legislação específica para infiltração de agentes na internet, com o fim de obtenção de informações atreladas à prática de alguns ilícitos vinculados especificamente ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso não obsta a utilização dessa lei para que haja uma investigação em outros crimes não atrelados a essa questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, objetivamente falando, no nosso caso, no nosso tema de hoje, a própria vítima ela tem ali meios para identificar o real agente, né, e preservar aquelas conversas, ou por meio de uma ata notarial, que é um documento de fé pública, que traz veracidade às suas alegações, ou então a própria constatação de uma autoridade policial, que tem fé pública e pode dar fé daquilo que ela está testando ali, ou seja, no computador, ou no próprio smartphone que a pessoa se utiliza. Então, sim, são elementos de prova que servirão para uma eventual condenação em face do sujeito ativo do crime de estupro virtual. Antigamente, salvo as situações do estupro mediante a violência física, que a vítima, se fosse relatar, né, o acontecido no momento, logo após os fatos, você tinha lá o exame de corpo de delito e a comprovação da materialidade delitiva. Quando ele era praticado mediante a grave ameaça, de fato, você falou muito bem, cara, ficava a palavra da vítima contra a palavra do autor, né? E muitas vezes a vítima demora um tempo para ter coragem. Ela sofreu uma violência, né? Sofreu uma violência, ela precisa se recuperar de tudo isso. Se recuperar, né? E, infelizmente, muitas vezes, quem pratica esse crime é um familiar ou uma pessoa que tem uma certa ascensão social sobre essa pessoa. Então ela demora um tempo. Inclusive há um projeto de lei para se tornar imprescritível, uma PEC, os crimes sexuais em razão disso, do tempo que se demora. Então a internet, ela veio para melhorar o mundo. Claro que ela trouxe muitos mecanismos onde se aumenta a potencialidade de ilícitos e ilícitos penais. Mas, ao mesmo tempo, ela traz uma vantagem a quem investiga. Ela traz os indícios, a materialidade. Então, esses crimes, o estupro virtual, a divulgação, a gravação da imagem, ela traz a materialidade, ela fica ali. E nós estamos, a cada dia, ou melhor dizendo, a cada minuto, avançando na tecnologia, nas investigações. Hoje no Brasil nós já temos delegacias especializadas em crimes informáticos. Eu vou até seguir o conselho do Dr. Marco, eu não vou mais falar virtual, a terminologia, né? Vamos mudar para os cibernéticos. Então a própria autoridade policial, quando se iniciaram esses crimes cibernéticos, as autoridades não tinham conhecimento, não conheciam os mecanismos, as formas de investigação, como que se navegava dentro da internet. Hoje não. Hoje você tem policiais, você tem delegados, você tem Ministério Público e você tem o Poder Judiciário já atento e uma geração, inclusive nova, de juízes que já nasceu com a internet. Inclusive, Carla, só para pegar o gancho do Dr. Fernando, além das delegacias especializadas, nós temos promotorias especializadas em crimes eletrônicos ou crimes cibernéticos. E tem um projeto também, também citando a questão dos projetos de lei, o projeto de criação do Juizado Especial Criminal Virtual, que seria a criação de juizados voltados para crimes de menor potencial ofensivo praticados por meios cibernéticos. Então nós vamos ter também o judiciário. Isso para facilitar a denúncia, né? Sim. Porque às vezes a pessoa que se sente ofendida, às vezes, vamos sair um pouquinho do estupro virtual, mas por uma ofensa, uma difamação, ou ela foi postada ali em alguma coisa que ela não cometeu, enfim, nossa, onde eu vou, o que eu faço? E até ela descobrir esses caminhos, ela já desistiu de fazer uma denúncia. Perfeitamente. Né? O Juizado Especial Criminal cibernético, ou eletrônico, ou digital, como queiram, ele vem justamente para atender esses crimes de menor potencial ofensivo ocorridos na rede mundial de computadores. Então nós vamos ter, como você mesmo disse, ofensas à honra das pessoas que serão analisados por esse juizado, crimes de invasão de dispositivo informático na sua modalidade simples. Nós teremos inúmeros outros ilícitos que serão apreciados por esse juizado, justamente para desafogar um pouco o judiciário na sua completude.
A gente vai voltar daqui a pouquinho com esse tempo aí em que se caduca a denúncia desses crimes. Eu gostaria de falar sobre isso ainda. O programa Em Discussão Segurança vai agora para um rápido intervalo. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Em Discussão Segurança, que hoje traz como tema central das discussões o estupro virtual. Comigo, Fernando José da Costa, advogado especialista em Direito Penal, e Marco Eugli, advogado especialista em Direito Digital. No bloco anterior, a gente falou um pouquinho sobre o tempo de prescrição desses casos de violência sexual, né? A gente tem um caso recente do João de Deus, né, que está sendo aí apontado, né, por várias mulheres, né, que sofreram violência sexual, e algumas não podem, né, ou não contam. Existe hoje esse prazo, né, em que prescreve. Alguns casos ocorridos há muito tempo, eles não contam. É isso, doutor? A prescrição ela é a perda do Estado do direito de punir pelo decurso de um lapso temporal. Então, se passar um período para ela relatar à autoridade policial os fatos, esse caso pode chegar a uma extinção de punibilidade pelo período, pelo tempo, né? E aí você tem que fazer um cálculo do crime para se chegar ao prazo prescricional. Então, exemplificando, o estupro tem pena de 6 a 10 anos, o estupro simples. A pena de 10 anos, o prazo prescricional de 4 a 8, 12 é de 16 anos. Né? Se o autor ele é maior de 70 anos, esse prazo prescricional cai pela metade, então ele cai para 6 anos. Então essas pessoas teriam que relatar os fatos, da data dos fatos até o momento do início de um processo criminal, não poderíamos ter o prazo de 6 anos se o agente for maior de 70 anos ou de 12 anos se ele for menor que 70 anos e maior que 21, porque de 18 a 21 esse prazo também corre pela metade. Existem outros crimes sexuais, como violência sexual mediante fraude, onde não tem a violência física nem a grave ameaça, mas o agente, mediante uma fraude, ele consegue ter relação sexual, ele consegue ludibriar a vítima ou qualquer ato libidinoso, e a pena é de 2 a 6 anos. E aí esse crime, o prazo prescricional é menor. Se tiver uma pena até 4, prescreve em 8, uma pena até 8, prescreve em 12. Então a gente vai estar falando de 12 ou vai estar falando também de 6 anos. Agora, se eventualmente uma pessoa for condenada, não se calcula mais a prescrição pela pena máxima em abstrato, mas pela pena em concreto. Então, uma pena em abstrato de 2 a 6 anos, réu primário dificilmente vai ter uma pena maior que o dobro do mínimo. Perfeito. Então se faz uma conta imaginária de uma pena até 4 e prazo prescricional até 8. Né? Em sendo maior de 70, esse prazo prescricional cai pela metade e vai para 4. Então se tivermos um lapso temporal entre o início do processo e uma primeira condenação de 4 anos, ou uma primeira condenação e o trânsito em julgado de 4 anos, esse caso alcançará a extinção de punibilidade pela prescrição. Com relação aos crimes de estupro virtual, que a gente está falando desde o primeiro bloco, as pessoas têm conhecimento de que é um crime, de que deve denunciar, de que essa pessoa é uma criminosa, porque assim, como a gente estava falando, né, de adolescentes, muitas vezes crianças, menores de 14, né, é mais comum entre meninas aí de 16, enfim. Será que elas têm esse conhecimento, essas informações de que isso é um crime? Ou, mas ele está fazendo pela internet, e aí como é que eu denuncio? Não vai dar nada. Existe esse pensamento? Pode existir? Veja, eu creio que esse pensamento não seja tão claro assim para as pessoas, né? Creio eu que elas têm noção do caráter ilícito do fato, né? A partir do sabem que é errado. Sabem que é errado. Mas não sabem que é um crime, que a pessoa responde, pode ir presa, isso Exatamente. Tudo não, né? Como a gente não tem uma tipificação adequada com relação ao estupro virtual, assim descrito no Código Penal, logicamente que o operador do direito vai ter que fazer um exercício valorativo da conduta do agente para capitular no estupro. E a partir desse momento, sim, a gente já tem condições de levar a conhecimento da autoridade policial esses fatos e aí prosseguir com as investigações para a eventual condenação desses agentes. O grande ponto aqui que nos ressalta os olhos é o comportamento da vítima, né?
Porque a vítima ela tem um certo receio de comunicar isso às autoridades, por uma questão de um sentimento de ter caído num engodo dessa natureza, e aí comunicar à autoridade vai gerar um maior constrangimento, é um segundo constrangimento, porque o primeiro já ocorreu, tendo em vista a divulgação massiva das imagens, etc. Então, veja que a gente depende da vítima para que haja o início de um processo ou uma investigação. E essa vítima tem que ser ajudada tanto psicologicamente quanto dentro do seu âmbito familiar para que isso se inicie. E hoje em dia, com a alteração da lei do próprio Código Penal, o estupro se tornou um crime de ação penal pública incondicionada, né, doutor? Então, a partir do momento que há o prévio conhecimento da autoridade policial, isso sai um pouco da gerência da vítima. E o Estado fica gerenciando todas as investigações e todos os atos, como não era antigamente. Com relação... Pode falar, doutor. É importante ainda, porque, claro, a vítima, eu concordo que ela não tem noção, né? Ela sabe que aquilo é errado, que aquilo é crime, mas ela não consegue tipificar. Mas existem algumas medidas que são importantes e essas eu entendo que a sociedade conhece e conhece pouco, que vieram principalmente com a reforma da Lei da Maria da Penha, que são as medidas protetivas de caráter emergencial, urgentes, né? Isso a própria autoridade policial, ela pode, algumas, determinar ou já pedir que o juiz faça imediatamente. Então o juiz, em questão de 24 horas, ele pode tomar essas medidas. Quais são essas medidas? Ele pode, por exemplo, restringir ou retirar um porte de arma de um agressor, ele pode retirar o agressor da residência da vítima, ele pode retirar a vítima e colocar ela num sistema de proteção. Ele pode determinar que o agressor não entre em contato com a vítima, e aí sim, através da internet, né, ou fisicamente, ou com seus familiares, que ele seja proibido de frequentar determinados locais ou de estar a tantos metros da onde a vítima se locomove. Então essas são medidas importantes e medidas que, na minha opinião, precisam ser melhor divulgadas. Porque muitas vítimas, e principalmente as mulheres, elas acreditam que a justiça de hoje é como a justiça de ontem. Que ela vai dar uma queixa, o agressor vai até a autoridade policial, fala a sua versão, aquilo morre e ele volta para casa e agride ainda mais a vítima. Hoje a justiça mudou, ela vem mudando e vem agindo. Então, se ela for reclamar, é muito mais fácil hoje as medidas serem tomadas, inclusive com restrição de visita a filhos, né? Então, hoje as medidas existem na legislação e as autoridades estão preparadas para tomar essas medidas. Agora, elas não conseguem tomar essas medidas, como disse muito bem o Dr. Marco, se as vítimas não relatarem os fatos. Agiu bem a legislação em tornar a ação pública incondicionada. E o que é isso para o nosso ouvinte? Não precisa mais da representação da vítima, que é a ação pública condicionada, ou ação privada, que a vítima tem que contratar um advogado e entrar com a ação. Ela relatou o fato, ou alguém relatou o fato, um vizinho foi lá, a mãe, um familiar, um amigo relatou o fato, a autoridade policial tem legitimidade para investigar e o Ministério Público tem legitimidade para entrar com a ação, o juiz receber, processar e condenar o infrator desses crimes sexuais. E antigamente, previamente a esse advento legislativo, as vítimas precisavam comparecer periodicamente, ou seja, vai na delegacia, presta o depoimento, representa, como o próprio Dr. Fernando acabou de falar. Depois tem um terceiro encontro, que seria uma audiência prévia. Então, para a vítima, é um constrangimento periódico, né? Agora não mais. Uma vez comunicada, seja pela própria vítima ou pelos familiares ou pessoas próximas, isso fica a cargo da autoridade policial para início das investigações e, posteriormente, o oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público.
A gente fala muito nesse programa sobre a impunidade, ou a crença da impunidade, né? Que os criminosos geralmente apostam na impunidade para cometerem seus crimes. No caso desse estuprador virtual, ele também se sente um pouco seguro porque ele está atrás de uma tela, porque de repente o endereço eletrônico dele pode ser criado, pode ser fake, enfim. Existe essa segurança, assim, essa pseudo-segurança, né? Porque você cometer um crime, né? Ter esse contato pessoal, já existe muito essa questão aí da crença na impunidade. Agora, quando você está atrás de uma tela, num computador, isso aumenta um pouco mais essa sensação? No Brasil, o índice de impunidade é muito elevado. Então, enquanto na Inglaterra, entre o fato e um cumprimento de pena, as estatísticas são de 90%, no Brasil não passam de 10%. Então, no Brasil, infelizmente, né, quer porque a autoridade não tem conhecimento da ilicitude, quer por falta de operacional, quer por falha, né, na investigação, quer por falta de morosidade do Poder Judiciário, prescrição. Então, infelizmente, no Brasil, o infrator, ele tendo uma chance de 90% de êxito, ele acaba praticando o crime com maior liberdade, ou seja, a legislação penal brasileira, ela muito pouco intimida. E nos crimes sexuais, infelizmente, existe uma margem cinzenta muito elevada, que é aquela margem de vítimas que não denunciam, quer por receio do agressor e quer pela própria vergonha. Então, esse índice de 90% nos crimes sexuais, ele aumenta e aumenta muito. Então é por isso, na minha opinião, que infelizmente esses crimes acabam ainda sendo muito praticados, porque a chance dele ser pego, processado e condenado é muito pequena por todos esses fatores Perfeito. Que a gente está discutindo nesse programa. Além desses aspectos, a gente está tratando de internet, de rede mundial de computadores. E você citou muito bem, Carla, a sensação de um anonimato do infrator é muito grande, porque ele se coloca atrás de uma tela de um computador ou de uma tela de um tablet, de um smartphone. Então, para a identificação desse autor do ilícito, você tem que percorrer um outro caminho, né? Logicamente que nos crimes físicos, a gente tem a percepção, compleição física de determinadas pessoas, circuito interno de câmera e etc., que auxiliam na investigação. Mas nos crimes eletrônicos, especificamente, a gente precisaria inicialmente identificar de onde está partindo aquela conexão à internet, né? Então, previamente a identificar, logicamente que você já tem o crime, mas você precisa identificar quem é o autor do crime. Então, eu inicialmente preciso quebrar aquele IP com ordem judicial específica, circunstanciada, identificar de onde partiu aquela conexão, certificar quais são os moradores daquela região, daquela residência, para aí sim fazer uma incursão policial, identificar, fazer busca e apreensão, apreender equipamentos, para constatar, para erigir, para vir trazer a público as provas, a materialidade daquela ilicitude. Então, e qual que é a velocidade para que tudo isso aconteça a partir de uma denúncia, por exemplo? Assim, quanto tempo a polícia, né, os investigadores que trabalham com esses crimes atualmente conseguem descobrir a identidade desse autor? Veja, essa é uma questão bastante cinzenta, porque nós temos as delegacias especializadas que estão invariavelmente cheias de casos, né? E nós temos as delegacias distritais que não têm condições técnicas investigativas para dar esse suporte. Então, basicamente, eu sugiro aos ouvintes que contratem advogados especializados na área para que procedam com as medidas necessárias de identificação desses fraudadores ou criminosos, porque aí sim você tem uma expertise para identificação. Tempo hábil de identificação da onde partiram essas conexões, creio eu que em 72 horas nós conseguimos identificar. Pode ser que o infrator ele utilize técnicas de camuflar, para camuflar o seu IP, e aí demora um pouco mais, mas invariavelmente esse lapso temporal de 72 horas é satisfatório para a identificação. Esse tema é importante porque quando você fala de alguns crimes como estupro virtual, alguns crimes cibernéticos, é fácil identificar o autor.
Mas você tem outros crimes cibernéticos, por exemplo, pessoas que propagam aquelas imagens ou crime contra o patrimônio, né? Uma pessoa vai lá, frauda um sistema bancário e acaba subtraindo o dinheiro de um banco. Então você precisa encontrar quem é o agente. Como que você vai rastrear isso? Através do IP. Então o que é o IP? É o RG do internauta, da pessoa que está navegando. E o IP, ele é concedido ele vai chegando, né, no computador final num determinado minuto, naquele tempo que ele está sendo usado. Quando ele acaba de usar, aquele IP é usado em outro computador e assim por diante. Então, às 10 horas e 25 minutos, aquele IP foi fornecido para o teu computador. Você desligou a internet, ele parou de ser utilizado por você e 1 segundo depois ele pode ser utilizado por mim em outro local. Então, é por isso que vai investigando para chegar no IP. Mas, às vezes, você chega até onde? Até o computador final. Você chega numa LAN house. E aí, do computador da LAN house, quem é a pessoa física que usou? Ah, é a pessoa que se cadastrou e que usou o computador X. Tá, mas se ele foi praticar um crime informático, ele pode ter dados falsos para utilizar. Ou chega na sua casa e não foi você que usou o computador. Foi um amigo do seu filho que usou o computador e praticou um crime de divulgação de imagens pornográficas. Então, a internet chega até o computador. E aí cabe às autoridades do computador identificar qual pessoa física que navegou naquele computador. Perfeitamente. Na verdade, são investigações que se complementam ali, né? A gente tem um dado aqui que, segundo um site de ajuda a vítimas, 332 pessoas procuraram ajuda só este ano por causa de compartilhamento não consensual de imagens, né? Imagens íntimas. O que seria a solução para reverter isso? Tomar mais cuidado? De que forma, de repente, essas pessoas que querem compartilhar por algum motivo podem se cercar de alguns cuidados na hora de fazer isso para, de repente, não se ver vítima de um estupro virtual, por exemplo? Veja, Carla, a minha contraindicação e a vacina é não fazer. É não fazer. Isso já acaba com o problema. Exato, né? Porque você evita o mal Resolve maior. de uma vez. Exato. A partir do momento que você queira satisfazer o seu companheiro, enfim, utilize mecanismos de segurança, tá? Mas isso não vai ser suficiente. Não vai ser satisfatório porque a partir do momento que você já compartilhou, você perde um pouco da gerência da imagem ou do conteúdo para que haja essa disseminação. Então, de fato, a melhor vacina é a não realização da imagem ou do vídeo que você queira divulgar. Fique tão somente no mundo real. Né? Eu concordo com o Dr. Marco. É mundo real. Porque mesmo que você não compartilhe com alguém, você deixe gravado, e aconteceu um caso no Brasil, inclusive, que foi motivo de criação da legislação específica sobre o crime de divulgação dessas imagens, é o fato do seu telefone celular ou do seu aparelho que armazena essa imagem ir para uma manutenção e ali numa manutenção que a segurança foi o caso ser quebrada. Da lei Carolina Dickmann, né? Sim, Que ela emprestou o nome dela à lei por conta, né? Então a própria gravação de imagens íntimas, ela já traz um risco. Quer com você levar esses aparelhos para uma manutenção, ou hoje, um próprio ataque virtual, um próprio ataque internetico, né? Mudando a terminologia, respeitando aqui o Dr. Marco, já aprendendo. A partir do momento que houve a gravação, você está sujeito a, de alguma forma, ser veiculado. Ter aquilo invadido, acessado, aí é um crime de acesso a uma informação informática e, evidentemente, daquela divulgação. Então, não grave. Sim. Isso sim deixe no mundo real. E até para a tipificação desse crime de invasão de dispositivo informático, nós temos algumas nuances, alguns percalços, porque o tipo é muito fechado, né, doutor? É invadir dispositivo informático mediante rompimento de mecanismo de segurança. Ou seja, se a pessoa não tem nenhum mecanismo de segurança dentro do seu dispositivo informático, não há crime. Então, se o sujeito invade
por simplesmente por acesso simples, não tem o ilícito penal de invasão de dispositivo informático. Ele vai obter todas as informações que tem ali de forma tranquila, pacífica, sem qualquer dificuldade. Então, mas aí ele é penalizado a partir do momento que há uma denúncia de que ele da divulgação em si. Ele pode obter e não responder por isso, porque não existia essa barreira de segurança. Perfeito. Então ninguém falou para ele, não teve essa barreira falando, aqui você não pode entrar. Ele foi lá, entrou, encontrou a porta aberta. Só que aí se ele veicula, ele está cometendo um crime, é isso? Exato, perfeitamente. Se bem que você pode eventualmente tipificar na importunação sexual. Exato. Né? Que é o mesmo caso de quem vai lá e filma uma mulher num trem, que acessa a internet dela, o celular, e acaba obtendo essas imagens e satisfazendo a lascívia sem o consentimento dela. Então acho que poderia tipificar nesses novos crimes sexuais, desse daí de importunação sexual. Em vez de evolução, até então, a simples invasão e a obtenção dessas imagens era caracterizada uma contravenção, ou seja, um tipo de menor potencial ofensivo, que não geraria nenhuma repercussão na esfera penal por parte do agente, porque hoje em dia nós temos medidas despenalizadoras que estão inseridas dentro da Lei 9.099 de 95, que é justamente para evitar o prolongamento de um processo, tá? Diante dessa ínfima lesão ou ínfima potencialidade lesiva do ilícito praticado. Esse crime de importunação sexual entrou em vigência há meses. Sim, em setembro. Em setembro. Com relação, a gente sempre fala que a legislação ela vem de encontro à demanda oferecida pela sociedade, né? Então, assim, com o advento da internet e tudo que foi acontecendo, a gente viveu muito isso na época das eleições, né? Fake news, enfim e tal. Aí as legislações vão aparecendo, até para como, mas foi lá, mas não tinha o Código de Segurança, então ele pode, não pode, mas aí vem uma outra lei e a gente pode ler de uma outra forma e penalizar essa pessoa, né? Hoje em dia, existem leis suficientes no mundo cibernético, né, não virtual, no cibernético, para evitar de uma forma assim abrangente que os crimes aconteçam? Veja, Carla, na minha concepção ainda existe uma lacuna muito grande em termos legislativos e principalmente para procedimentalizar os atos, porque a gente tem inúmeras leis esparsas, uma colcha de retalhos voltados para o direito digital especificamente, porém a gente não tem procedimentalização dos atos, então tudo fica muito a cargo do processo penal ou então do processo civil, a depender da utilização do processo que você vai se valer. Creio eu que é necessário a atenção do legislador para essa adequação, porque a celeridade é muito grande da comunicação informática, então a gente precisa ter um pouco mais de rapidez na condução dessas investigações, até mesmo para evitar a impunidade, né? Porque muito se fala, como o próprio Dr. Fernando falou, em Inglaterra a gente tem uma aplicação tremenda da lei, e principalmente da lei penal. Aqui no Brasil a gente tem já uma redução significativa dessa aplicação, e sem procedimentalização para isso, vai reduzir ainda mais. Eu tenho esse é um ponto que me toca, porque eu tenho um doutorado na USP sobre o locus delicti nos crimes informáticos, qual que é o local do crime informático. E o mundo não está preparado para esse tipo de discussão e precisa discutir, porque não só o Brasil, como a maioria dos outros países, tratam o local do crime a teoria mista, ou seja, quer o local da conduta, onde o agente pratica, ou do resultado, né? Se entende que o Brasil é soberano para investigar, processar e punir aquele agente. E os Estados Unidos acontece a mesma coisa, mas o crime cibernético, ele quebrou territorialidade. Então vamos dar um exemplo de um crime de terrorismo. Uma pessoa do Japão pode preparar esse crime, mandar para um outro agente nos Estados Unidos, que pratica esse crime em mais 100 países. Qual o país competente para investigar e punir? Segundo a teoria mista, todos os países. Porque em um ou dois tivemos conduta, em todos os outros o resultado. E aí você vai ter um problema muito sério de soberania de qual país que vai permitir que o outro... A legislação de qual país legislação é que sobressai. E qual país que vai aplicar a sua legislação para a gente. Aí, então, eu venho defendendo já há algum tempo de que deve se aplicar nos crimes informáticos a teoria da ação, da atividade.
competente será Do o país país do criminoso. do criminoso praticou a conduta. Quer porque, via de regra, é muito menos o número de criminosos do que de vítimas dos crimes informáticos, quer porque os indícios eles são muito mais fáceis de serem pegos no local onde ele praticou a conduta do que onde o resultado aconteceu. Apenas para complementar, Carla, o que o Dr. Fernando muito bem disse, há uma convenção internacional chamada Convenção de Budapeste, onde há um enquadramento jurídico penal acerca dos crimes informáticos. Então, essa convenção traz algumas tipificações e alguns métodos de investigação e procedimentalização dos crimes informáticos. O Brasil não está inserido nessa Convenção de Budapeste. Há um movimento já do governo federal para que tão logo haja a inserção do Brasil por meio de um decreto, né? E aí sim a gente vai estar adequado para justamente cooperar internacionalmente com esses países, transferir informações ou transferir atos de investigação para que haja um fluxo melhor nos atos investigatórios, né, doutor? Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês, todo o conteúdo que vocês trouxeram aqui para o nosso programa. Muito obrigada. Obrigado. Uma honra. O programa Em Discussão Segurança de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Vale a pena. Com a situação